Olá, Motolama na área. Fazendo minhas pesquisas outro dia, deparei com uma análise do mercado super interessante. Os 10 maiores fabricantes de moto no mundo hoje são, na ordem, China, Índia, Japão, Indonésia, Brasil, Paquistão, Vietnã, Tailândia, Turquia e Irã. Essa lista diz muito sobre o mundo de hoje. Recentemente fiz um vídeo mostrando a produção de motos na China e na Índia, e essa lista só confirma o que eu disse. Mas me chamaram a atenção alguns fatos. Primeiro, que o Brasil está em quinto na lista. Legal. E depois, que a Turquia e o Irã fazem parte dessa lista. Nunca imaginei isso. É claro que essa galera só fabrica CG e afins, o Brasil inclusive. Mas juntando essa lista com a matéria sugerida pelo Joanir Campanha, me veio na cabeça a pergunta que não quer calar. Cadê os europeus dessa lista? KTM, BMW, MV Agusta, Triumph, cadê esses caras? Ah tá, eles não fabricam CGs, eles não fabricam motos utilitárias. Só motos para quem curte moto. Mas e a Inglaterra? Que fim levou a indústria de motos inglesas? Nomes como BSA, Norton, Matchless, Vincent lideravam o mundo em tecnologia e popularidade. Cadê esses caras? No século passado, durante muitas décadas, a Inglaterra era o pináculo da produção de motocicletas no mundo. Mas a partir da década de 70, o trem morreu, acabou. Vamos falar sobre isso hoje. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou Arlindão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama. O mundo está mudando constantemente. Uns acham que está evoluindo, outros acham que está retrocedendo. Na minha humilde opinião, isso é verdade em algumas áreas. Setores como ciência, engenharia e medicina estão evoluindo como nunca antes evoluíram. Mas nas áreas de humanas, filosofia, sociologia, política, estão regredindo. Mas aí é só a minha opinião e cada um com a sua. E eu não vim aqui para discutir opinião. O fato é que as coisas estão mudando, umas para melhor, outras para pior. Uma das coisas ruins é o fim da indústria britânica de motocicletas. Mas como isso foi acontecer? Vamos começar falando como era essa indústria. Logo que inventaram o conceito motocicleta, uma bicicleta com motor, isso foi no final do século XIX e início do século XX, a Inglaterra saiu na frente. O conceito comercial de bicicleta com motor foi criado pela Butler Petrol Cycle em 1894. E a primeira moto fabricada em linha na Inglaterra foi a Excelsior, em 1896. E logo em seguida, em 1901, vieram a Royal Enfield, BSA e Triumph. Esses caras evoluíram o conceito de motocicleta. O sucesso desse tipo de veículo foi tão grande que em 1913 eles fabricaram 100 mil motos por ano, isso só na Inglaterra. No Olympia Motorcycle Show de 1919, haviam 112 fabricantes expondo suas motocicletas. Mas até o início da Segunda Guerra, esse número chegou a registrar 300 fabricantes de moto na Inglaterra. Nunca se vendeu tantas motocicletas. Em 1929, foram vendidas 147 mil motocicletas. Nessa época, a rede de rodovias da ilha estava começando a crescer. E para dar apoio aos caminhoneiros, criaram vários cafés ao longo da estrada. E o pessoal de moto das cidades próximas faziam passeios até esses cafés, onde se reuniam e saíam para botar rachas. E esses rachas se tornaram coisas sérias, a ponto das pessoas começarem a preparar as motocicletas para participar desses rachas. E esses rachas saíam dos cafés. Daí surgiu o termo Café Racer. Na sequência, as motos passaram de ser utilitárias para ser brinquedos. Enquanto o pau comia, entre os mais de 100 fabricantes ingleses, do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, só tinham 2 fabricantes. E eles tiveram uma hegemonia por mais de 20 anos. Desde 1931, só tinham os 2.
que eram Harley Davidson e Indian. Daí veio a guerra, a segunda, é claro. A indústria militar começou a absorver toda a produção de motocicletas. E para complicar, não havia quem consumisse essas motocicletas no mercado civil. Lembra-se, eles estavam em guerra. E para complicar mais ainda, os bombardeios alemães que atacaram as cidades de Londres e Coventry destruíram muitas fábricas que ficavam nesses lugares. Muitas dessas fábricas não se recuperaram após a guerra. Uma das motos mais famosas desse período foi a Royal Enfield Flying Flea, que traduzindo seria pulga voadora. Era uma 125 que foi feita para ser lançada de paraquedas. A ideia era que fosse uma moto leve e prática para ser usado na linha de frente para levar mensagem de um lado para o outro. O rádio ainda era um negócio complicado. Mas a ideia de jogar a moto de paraquedas não deu muito certo. Ela chegava no chão meio destruída, apesar da embalagem que eles faziam para jogar ela lá de cima. Daí resolveram usá-las apenas nos planadores e nas barcaças de desembarque nas praias. Com o fim da guerra, muitos fabricantes saíram do mercado. Alguns por não terem produzido motos nesse período, outros por terem sido destruídos durante os bombardeios que eu falei. Mas apesar de tudo, outros saíram totalmente revigorados, porque venderam motos à vontade para o exército e para as forças militares. E como comentei em outro vídeo, aquele filme do Marlon Brando, O Selvagem da Motocicleta, retratava o motociclista como um rebelde. E isso deu frutos também na Inglaterra. As fábricas começaram a produzir motos para atender a esse público. E estava tudo dando certo. O foco era produzir moto para os bad boys, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. E isso alavancou muito a indústria inglesa. Só para ter uma ideia, no final dos anos 50 e início dos anos 60, o terceiro produto mais exportado em volume de dinheiro era a motocicleta. Só perdia para automóveis e uísque. Os caras bebiam. Então, até 1955, a indústria britânica cresceu a níveis galácticos. Mas aí, como tudo que sobe, um dia desce. Os fabricantes ingleses não estavam a fim de fabricar as motos que o público queria. O público tinha mudado. Lembra da campanha da Honda falando que você conhece gente legal numa Honda? Pois é, essa campanha também veiculou na Inglaterra. E para os fabricantes, fabricar uma moto utilitária não era a ideia. O Japão, após a campanha, começou a vender o que queria. Vendia motos mais baratas e menores do que as fabricadas na Inglaterra. A BSA tentou recuperar o mercado lançando a Bantam 125. Era uma 125 de 2 tempos que foi copiada da DKV alemã. E isso veio como espólio de guerra. A Harley Davidson também fabricou essa moto nos Estados Unidos e na Rússia ela foi fabricada pela Moskva. E no final dos anos 50 era o que o público estava querendo. Inclusive essa foto do nativo da Nova Guiné montada numa Bantam foi muito divulgada na época. Até hoje não se sabe qual era a ideia de divulgação dessa foto. Olha a ideia dos caras. Mas já era tarde. Além do projeto já ser antigo e sem atualizações, os japoneses estavam vindo com tudo. Até a Itália estava com motos melhores e mais modernas que as fabricadas na Inglaterra. Isso somado com os erros de má administração, do tipo, o público não quer comprar as motos que nós queremos fabricar. Essa queda da indústria britânica foi tão sem sentido que um cara chamado Steve Cunner escreveu um livro, A Estranha Morte da Indústria Britânica de Motocicletas. No livro, ele critica os fabricantes ingleses, dizendo que essa queda tem mais a ver com suas fraquezas do que com a competência dos japoneses. Mas para encerrar tudo, a pá de cal na indústria britânica foi a Honda 750-4. Os ingleses não tinham nada nem parecido, e a moto vendeu muito na Inglaterra. E essa moto, vocês lembram dela, né? Ela fez muito sucesso aqui no Brasil. Mas o fato é que esse vídeo aqui está ficando muito comprido. Vou dividir ele em 2 partes e mostrar uma esta semana e a outra semana que vem. Não percam! O Destino das Motos Ingleses, parte 2. Até semana que vem. Fui! Minha moto venenosa vai passando